O nosso contato é com o Thiago Manzoni, ele que é deputado distrital do Distrito Federal. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro. Boa noite, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Pessoas que eu admiro muito, que eu acompanho. Volto para casa ouvindo o programa de vocês. Estou feliz com o convite e para mim é uma alegria poder participar, principalmente com um assunto tão importante para o Brasil quanto é a CPI desses atos do dia 8 de janeiro. Bom, deputado, nós estávamos aqui comentando alguns trechos do depoimento do ex-GSI G. Dias. Gostaria de perguntar ao senhor que outros pontos o senhor pode destacar desse depoimento de hoje, se ele ajudou a esclarecer os fatos do 8 de janeiro, se foi satisfatória as respostas. Honestamente, eu acredito que não. Acredito que não. Na minha opinião, o general Gonçalves Dias se extraviou da verdade em muitas das suas respostas e quando confrontado com as contradições do seu depoimento, não só daquilo que ele havia falado em momentos anteriores, para com o que respondia agora, mas também para com o que nós sabemos que é a realidade, ele se esquivava, não respondia, dizia que não podia responder, que isso está sendo investigado. Então, eu acho que naquilo que ele podia esclarecer, ele não o fez, talvez porque não tenha como esclarecer. A cronologia que nós temos dos acontecimentos coloca o general numa posição muito ruim, coloca o governo federal numa posição muito ruim. Então, assim, eu acho que ele esclareceu muito pouco, mas porque não tinha como esclarecer aquilo que a gente viu, aquilo que os nossos olhos viram acontecer, ele lá dentro do Palácio do Planalto, depois de ter dispensado o pelotão, colocado o pelotão de prontidão no quartel-general, e falou aqui para a gente que ele, inquieto e angustiado, partiu sozinho para enfrentar o que eles chamam de terroristas. Ele de calça jeans e camisa, sem nenhum tipo de armamento, sem nenhum tipo de proteção, saiu da casa dele depois de ter colocado o pelotão no quartel-general. Quer dizer, ele tirou o pelotão do Palácio do Planalto, mandou para o quartel-general e foi ele próprio enfrentar daquela maneira que nós vimos, o que o Augusto Nunes falou ainda há pouco, indicando para as pessoas os lugares para onde elas tinham que ir, etc. Então, acho que ele não tinha muito como esclarecer. A verdade está posta diante de nós, como também está posta em relação aos documentos que foram enviados ao Congresso Nacional, que quando o GSI ainda era chefiado por ele, omitiu as mensagens que ele recebeu, informando sobre o perigo do que estava para acontecer no dia 8 e depois, posteriormente, depois da troca do comando do GSI, o GSI mandou nova documentação em que constavam as mensagens que ele havia recebido por WhatsApp, falando do perigo e da necessidade de que a segurança tivesse ali um cuidado maior em relação às sedes dos três poderes. Então, que seria querer justificar o injustificável. Rodrigo Constantino faz a pergunta. Boa noite, deputado. Na CPMI do Congresso Federal, nós estamos vendo a relatoria com uma opinião já prévia de que tem que impor uma narrativa. No trabalho de vocês, me parece que há uma busca mais sincera pela verdade dos fatos naquele fatídico dia. Eu pergunto a sua opinião pessoal mesmo, deputado, com o que o senhor averigou até agora. Duas teses se apresentam, né, à exceção daquela que é a oficial da velha imprensa, né, que terroristas, bolsonaristas tentaram tomar o poder de alguma maneira até sob o comando do ex-presidente que nem no Brasil estava e tudo mais. O senhor acredita, ao que temos até aqui, em alguma omissão grave, responsável, até criminosa, uma omissão de quem viu que podia acontecer isso tudo e recuou porque isso interessava a narrativa e ao que aconteceu depois, ou o senhor trabalha com a hipótese de uma infiltração mesmo, de alguma coisa que foi arquitetada pela própria esquerda para incriminar de alguma forma a direita? Rodrigo, em primeiro lugar, um prazer falar com você. Eu não duvido que tenha sido algo proposital, eu não descarto nenhuma das duas possibilidades. O que a gente viu aqui no dia 8 foi uma série de acontecimentos facilitadores da depredação dos prédios públicos, né? O que a gente já conseguiu desconstruir aqui na CPI aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal?
nós conseguimos desconstruir que a manifestação em frente ao quartel-general tem a ver com o que aconteceu no dia 8. Né, porque no começo, assim que começaram, que a investigação teve início aqui nessa casa, parecia que o final dela já estava pronto, que era aquela narrativa de que os terroristas invadiram, havia uma tentativa de golpe, eram aquelas pessoas que estavam lá na frente do quartel-general, os bolsonaristas, etc. E isso foi ruindo ao longo do tempo, porque os depoimentos que foram tomados aqui foram muito esclarecedores, no sentido de que sim, as pessoas que estavam reunidas em frente ao quartel-general estavam lá rezando pelo Brasil, orando pelo Brasil, tinha senhoras de idade, senhores de idade, famílias inteiras, crianças, e estavam lá porque queriam o melhor para o Brasil. E aquele acampamento foi se desmobilizando ao longo do tempo, e tanto a Polícia Militar aqui do Distrito Federal, quanto o Exército Brasileiro, responderam para nós aqui que no dia 6 de janeiro, antevéspera, portanto, desses acontecimentos lamentáveis, havia somente 300 pessoas no acampamento. 150 delas manifestantes, realmente, e outros 150, aproximadamente, pessoas em situação de vulnerabilidade social que afluíam para lá porque lá tinha comida de graça. Foi isso que a Polícia Militar respondeu para a gente e foi isso que o Exército Brasileiro respondeu para a gente. Ora, se só havia 300 pessoas naquela manifestação, naquele acampamento, na verdade, como é que desceram 5.000 pessoas? Obviamente, nós estamos tratando de dois grupos completamente diferentes. Então, um é o grupo que se manifestou depois das eleições e outro é o grupo que desceu. Na maioria, aquelas pessoas que desceram, elas vieram de outros estados para cá e chegaram de ônibus para cá. Chegaram de ônibus aqui em Brasília. Desceram até o Congresso Nacional e acabaram praticando aqueles atos de vandalismo. Você me pergunta, Rodrigo, se é possível que isso tenha sido premeditado, se havia pessoas infiltradas. Por parte da Polícia Militar do Distrito Federal, nós ouvimos aqui mais de uma vez que houve uma verdadeira facilitação para que as pessoas entrassem nos prédios públicos, para que as pessoas entrassem no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto. Hoje nós ouvimos aqui o general Gonçalves Dias e ele não negou em nenhum momento que ele dispensou o pelotão que estava lá no Palácio do Planalto, ou seja, ele retirou os militares que estavam lá e mandou para o quartel-general. Isso que ele respondeu aqui hoje vai ao encontro do que a Polícia Militar do Distrito Federal falou, no sentido de que houve uma facilitação para que as pessoas entrassem nesses prédios. E o que nós estamos tentando agora demonstrar é que, ora, se houve uma facilitação, se isso efetivamente foi programado, foi premeditado, nós temos que analisar qual grupo se beneficiou com isso. Né? Porque o Bolsonaro não se beneficiou com isso, a direita no Brasil não se beneficiou com isso, muito pelo contrário. A única força de poder que se beneficiou com o que aconteceu foi o PT e foi o governo federal que agora está aí no Brasil. Né? Esse governo federal, hoje eu mencionei, até deixei de fazer perguntas para o general Gonçalves Dias, porque ele não se atinha muito à verdade, não esclarecia nada e vinha tentando trazer a narrativa essa que a gente já está habituado a ouvir, que você mencionou. Então, o que a gente tem hoje é qual grupo se beneficiou? Nós sabemos quem foi. Ainda há pouco, acho que foi o Augusto Nunes que mencionou que o Lula não pensou duas vezes antes de retirar o general Gonçalves Dias, que era chamado de o sombra de Lula, do governo. Como lá na época do Mensalão também, ele não se incomodou de entregar a cabeça do Zé Dirceu numa bandeja, porque ele mesmo não sabia de nada. Hoje nós vimos aqui o general Gonçalves Dias repetir o que o Lula sempre falou, ele não sabia de nada. Ele apontou o dedo para o Feitosa, para o Penteado, para outros, mas ele mesmo, que era o ministro do GSI, não sabia de nada. Ora, como não sabia de nada? Então eu não descarto a possibilidade de que isso tenha sido premeditado. O grupo do PT, o grupo de esquerda, se beneficiou muito porque hoje eles criminalizaram a direita. Né? Eu até falei hoje pela manhã que a expressão bolsonarismo virou uma espécie de tipo penal tácito. Quando você rotula alguém de bolsonarista, é como se você já estivesse rotulando de criminoso, pelo simples fato de que eles são golpistas, genocidas, terroristas, etc. Aconteceu aquilo lá no dia 8, eles são todos criminosos. É uma narrativa que só é possível por conta do que aconteceu no dia 8. Então, assim, eu tenho
muitas dúvidas de que esse grupo que se beneficiou não planejou o que aconteceu. Tenho dúvidas sinceras, não tenho como concluir isso, seria até leviano da minha parte, mas eu tenho dúvidas sinceras, não descarto essa possibilidade, Rodrigo. Nós estamos conversando com o Thiago Manzoni, ele que é deputado distrital, sobre a CPI do 8 de janeiro, que ocorre na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quem pergunta agora é Cris Grêmio. Boa noite, deputado. Eu queria seguir justamente com base nesse teu raciocínio final aí da sua última resposta, de que há ainda essa dúvida muito premente de que a invasão dos prédios públicos possa ter sido, inclusive, planejada por infiltrados que tentavam beneficiar o PT, o governo atual, o governo eleito. De alguma forma, essa narrativa de vitimismo que eles queriam consolidar e a criminalização do bolsonarismo, como o senhor mesmo mencionou. Os depoimentos, provavelmente, das pessoas presas poderiam esclarecer sobre isso. E muita gente se pergunta, todos os dias, desde o dia 8 de janeiro, cadê o rapaz do relógio? Ele vai ser ouvido? Cadê aquele outro que vestiu a toga de um dos ministros lá no prédio do STF? Ele vai ser ouvido? Estão presos? Não estão presos? E depois, diante do absurdo da prisão de 4 meses do ex-ministro Anderson Torres, ex-secretário de Segurança aí do Distrito Federal, e do general G. Dias aí, livre, leve e solto, né, eventualmente até omitindo informações, é de se questionar. Não é o caso de ouvir quem efetivamente foi preso e que está registrado em vídeos que efetivamente vandalizou alguns dos prédios públicos? Cris, prazer falar contigo, obrigado pela sua pergunta. Nós estamos fazendo um esforço para trazer essas pessoas para serem ouvidas. Nós entendemos que é muito necessário que elas sejam ouvidas, e eu vou até estender um pouquinho aqui, ampliar um pouquinho a nossa conversa, porque a nossa CPI daqui do Distrito Federal, ela apura também os atos que aconteceram no dia 12 de dezembro. Certamente vocês se recordam que no dia 12 de dezembro houve uma série de atos aqui em Brasília, queimaram ônibus, destruíram aqui patrimônio público, também foi um dia muito confuso aqui em Brasília. E para nossa surpresa, naquele dia 12 não foi efetuada nenhuma prisão, 12 de dezembro de 22. E quando nós perguntamos à Polícia Militar do Distrito Federal as razões pelas quais ninguém foi preso naquele dia, preso em flagrante, houve prisões depois. Eles nos responderam que parte daquelas pessoas que praticaram aqueles atos de vandalismo fugiu e voltou para os hotéis onde estavam hospedados aqui na rede hoteleira de Brasília. O que nos faz crer que é possível que essas pessoas que praticaram esses atos tenham sido financiadas pelas mesmas pessoas que provocaram o dia 8 de janeiro. Acontece que o cruzamento dessas informações é uma tarefa árdua sobre a qual nós estamos debruçados nesse momento para trazer essas pessoas, para que elas sejam ouvidas aqui e para que a gente possa esclarecer. Sim, há requerimentos de pessoas que estão presas, há requerimentos para que elas sejam ouvidas. Todos esses requerimentos dependem de autorização do ministro Alexandre de Moraes, para que a gente possa ouvir essas pessoas, e eu penso que elas têm muito a esclarecer, sim. Lamentavelmente, Cris, nós fizemos um requerimento por 2 vezes e nós fomos vencidos no voto aqui. Então o requerimento foi indeferido, era para ouvir o fotógrafo Adriano Machado, se eu não me engano o nome dele, porque ele é testemunha ocular de tudo o que aconteceu, ele presenciou, fotografou aquelas imagens que para nós são uma grande aberração, das pessoas fingindo que estavam arrombando uma porta, que na verdade a porta estava aberta para eles passarem, e o fotógrafo fotografou, depois mostrou para o pessoal para ver se a foto tinha ficado boa, cumprimentou aquelas pessoas que estavam ali destruindo o patrimônio público. Esse era um dos que nós gostaríamos muito de ouvir, mas infelizmente perdemos 2 vezes na votação do requerimento, né? O requerimento foi apresentado pela primeira vez pela deputada Paula Belmonte. No segundo requerimento, na segunda vez, eu fui um dos subscritores, junto com ela, com o deputado Daniel de Castro, com o deputado Joaquim Roriz Neto, se a minha memória não está me traindo, mas infelizmente perdemos no voto. Então, a gente tem essa dificuldade, Cris, aqui, é que muitas vezes nós queremos ouvir as pessoas, quando conseguimos fazer esse cruzamento de informações e chamar,
algumas vezes perdemos no voto, em outras ficamos na dependência da liberação do ministro Alexandre de Moraes. Em um ou outro caso aqui, a liberação veio posteriormente à data da oitiva, a gente está tentando resolver isso para que todos sejam ouvidos. Perfeito, quem pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Obrigado pela entrevista. Eu queria continuar, então, do final da resposta do senhor, né? Porque, às vezes, fica a impressão de que essa CPI distrital, ela pode servir ali, é mais ou menos como aconteceu na época da pandemia, em que nós tínhamos um teatro em Brasília com a CPI da pandemia e uma CPI, de fato, que funcionou no Rio Grande do Norte e descobriu o Covidão, né? Descobriu o verdadeiro desvio de dinheiro público. Às vezes fica a impressão de que essa CPI talvez seja mais ou menos como aquela, até pelo lado cronológico, começou antes, tem um escopo um pouco maior, o senhor citou aí o que aconteceu em dezembro. O que ainda tem pela frente, já inclusive programado? Qual é o prazo ainda, do tempo para essa CPI funcionar? Já agendamentos futuros, quem a CPI vai ouvir? Tem quebras de sigilo já aprovadas, por exemplo? Sim, Silvio, prazer falar contigo. Tem quebra de sigilo. Bom, vou começar pelo começo, perdão. Nosso prazo primeiro. Nossa CPI tem prazo até setembro deste ano, podendo ser prorrogada. Eu imagino que ela deva ser prorrogada, até porque nós vamos ter que ouvir novamente algumas pessoas que ouvimos porque alguns depoimentos foram conflitantes. Então, nós ouvimos o coronel Naime, da Polícia Militar, que ainda está preso e vai ser ouvido também lá na CPMI, e o depoimento dele, ao passo em que foi muito esclarecedor, depois foi contraditado por alguns outros depoentes. Então nós vamos ter que ouvi-lo novamente. Hoje de manhã foi aprovado o requerimento de oitiva do ministro Flávio Dino, que eu acho que é imprescindível, porque eu penso que grande parte da responsabilidade do governo federal por tudo que aconteceu passa pela figura do ministro Flávio Dino. Nós temos, então, o prazo até setembro, temos essas oitivas que eu reputo que sejam muito relevantes, em especial a do ministro Flávio Dino, e a quebra de sigilo que já foi determinada. Mas, infelizmente, essas quebras de sigilo, Silvio, são de pessoas que eu acho que não têm, cujas quebras não vão contribuir muito para a elucidação dos fatos. São empresários que se imagina que eles contribuíram financeiramente, etc., Então, acho que não vai contribuir muito. Eu penso que nós devemos apresentar requerimento, vou conversar com os outros deputados aqui que querem esclarecer e que estão em busca da verdade junto comigo, para que nós apresentemos não só quebra de sigilo bancário de algumas pessoas, mas também do sigilo telemático, né? Hoje nós ouvimos tanto aqui o general Gonçalves Dias falar do WhatsApp dele. Seria interessante que nós quebrássemos o sigilo para que possamos ver efetivamente o que tem lá de mensagem, não só dele, mas de outras autoridades também. Agora, é importante, dentro de tudo isso, sempre ressaltar, Silvio, que as investigações do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal têm muitas informações que nós já pedimos que sejam compartilhadas conosco, e o relator do caso lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, falou que só vai compartilhar quando as investigações se encerrarem. Isso salvo o melhor juízo. Acho que a justificativa foi essa. Então, nós estamos no aguardo de receber essa documentação também, porque certamente lá vai existir muita prova que nós vamos poder usar aqui para o nosso relatório ou para eventual elaboração de relatório em paralelo, né? Não sei se te respondi, espero que tenha respondido, Silvio. Perfeito, sim. Respondeu.